Queridos, vamos abrir as nossas Bíblias no livro de Romanos. Capítulo 1. Nós vamos ler o versículo 14, 15 e 16. Romanos 1, versículo 14, 15 e 16, em nome de Jesus. O apóstolo Paulo, escrevendo aos Romanos, ele diz assim: eu sou devedor, tanto a gregos como a bárbaros, tanto a sábios como a ignorantes, e assim, quanto está em mim, estou pronto também para vos anunciar o evangelho a vós que está em Roma. Porque não me envergonho do evangelho de Cristo, pois é poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e também do grego. Podem sentar, queridos. Vamos falar um pouquinho sobre esse texto aqui, queridos. Sobre o poder do evangelho. O Evangelho de Cristo, ele tem algo diferente. E nós não podemos nos distrair, senão a gente acaba perdendo isso e não percebe essas coisas. Porque estar na igreja é tão bom, tão gostoso. Não é? Comunhão, os louvores, não é? E às vezes a gente vai perdendo alguma coisa, a gente pode deixar passar assim, sem perceber da importância que tem algumas coisas na palavra de Deus. Uma delas é o Evangelho de Cristo, que tem um poder tremendo, né? Essa carta do apóstolo Paulo aos Romanos é chamada por muitos estudiosos como o Evangelho do Cristo ressurreto. Dessa forma que eles chamam. E por que isso, né? Porque essa carta mostra para nós, se você estudar Romanos, e deve estudar, é importante estudar, e perceber nele que ele vai explicar para nós, ele vai nos mostrar por que Cristo ressuscitou. E olha aqui, ó, só para uma curiosidade boa, do capítulo 1 até o capítulo 3, no versículo 20, Paulo vai mostrar para nós que Cristo ressuscitou para julgar o mundo. Depois do capítulo 3, do 21 ao capítulo 5, ele vai mostrar para nós que Jesus ele ressuscitou para justificar os pecadores. Depois, a partir do capítulo 6 até o capítulo 8, ele vai mostrar que Cristo ressuscitou para santificar os crentes, separar os crentes. Depois do capítulo 9 até o capítulo 11, vai mostrar que Cristo ressuscitou para realizar os propósitos que ele tinha. E encerrando aqui o livro, do capítulo 12 até o capítulo 16, onde encerra a carta aos Romanos, ele vai mostrar para nós que Cristo ressuscitou para transformar os santos. Então, é muito bonito isso aqui, né? Paulo deixa muito claro aqui que o Evangelho de Cristo é uma intervenção assim da misericórdia de Deus para com o homem. Paulo deixa muito claro isso aqui. O que é o Evangelho? Se eu parar para pensar assim. Então é uma intervenção de Deus, assim, pela misericórdia dele nas nossas vidas. Através de quem? Através de uma pessoa chamada Jesus Cristo. Ele deixa isso muito claro. Deus interferiu na nossa vida através de Jesus Cristo, assim, porque Ele é misericordioso, Ele é bondoso, Ele é maravilhoso. No comecinho do capítulo 1 aqui, que nós não vamos falar sobre ele, só para uma explicação aqui, o apóstolo Paulo ele se apresenta e ele põe aqui os aspectos mais importantes na vida de Jesus. É muito bonito isso aqui, né? Ele fala que vai falar acerca do Filho de Deus, né? Ele fala, nasceu
descendência de Davi, segundo a carne, declarado Filho de Deus em poder, segundo o Espírito de santificação, pela ressurreição dos mortos, Jesus Cristo, nosso Senhor, pelo qual recebemos a graça, o apostolado, para a obediência da fé entre todos a gente, pelo seu nome. Olha como ele vai, em poucas palavras, ele vai falando aqui, olha o que é Jesus, o que ele faz em nós aqui, né? Os aspectos importantes da vida de Jesus. Depois ele fala aqui também na missão dele, né? Ele se apresenta aqui e ele vai mostrando os métodos que ele usava. Um dos métodos mais importantes na vida de Paulo para com os crentes é o amor. E ele deixa isso aqui bem claro aqui também, no comecinho da carta aqui, né? Uma preocupação, ele orava por eles, se preocupava com eles, ele deixa isso aqui claro aqui. E aí, quando chega no versículo 14, que eu queria comentar com vocês aqui, o 14, o 15 e 16, tem 3 coisas aqui que nós vamos falar aqui nessa noite. O 14, ele diz assim, eu sou devedor. Então vamos guardar bem isso aqui. O apóstolo Paulo dizendo assim, eu sou devedor, né? Tanto a grego quanto a bárbaro, quer dizer, a todo mundo, tanto a sábio como a ignorante, eu sou devedor. No 15 ele diz assim, e assim, como devedor, quanto a mim, eu estou pronto, olha outra palavra aqui, eu sou devedor, eu estou pronto para também vos anunciar o evangelho a vós que está em Roma. Quer dizer, eu preciso ir aí também, eu preciso pregar para vocês também. Ele sente assim, né? E aí no versículo 16 ele vai falar assim, por que isso? Por que você quer ir lá? Porque eu não me envergonho do evangelho de Cristo. Por quê? Porque é poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e depois do grego. São 3 coisas aqui. Ele vai dizer para nós aqui, eu sou devedor, eu estou pronto e eu não me envergonho. Então vamos segurar essas 3 frases aqui, essas palavras aqui que são importantes. Vamos pensar, Paulo, que chamava Saulo, antes da conversão dele, uma pessoa correta, uma pessoa que obedecia os mandamentos de Deus, mas que não andava segundo Deus. Que interessante, ele era correto na vida dele, na religião dele, mas ele tinha dificuldade de se parecer com Deus. Por quê? Porque ele tinha um ódio tão grande dentro dele, pelas pessoas que pensavam diferente dele. Ele odiava os crentes. Paulo, que era Saulo, nessa época conhecido como Saulo de Tarso, da cidade de Tarso, ele tinha tanto ódio dos crentes que ele procurava matar. Onde ele podia, onde ele tinha autorização para fazer isso, ele fazia. Foi ele que estava ali com Estevão na hora que Estevão foi apedrejado. E ele consentiu naquele negócio ali, né? Mas o poder de Deus alcançou a vida desse homem e derrubou ele daquela pretensão dele de fazer justiça com as próprias mãos, que ele queria fazer. E arranca dele disso aqui, e aquele homem que perseguia agora os cristãos, que tinha ódio, agora, ao contrário, ele, como cristão, ele se torna um pregador do evangelho, e ele é salvo da ira de Deus, porque no versículo 18, vai dizer que a ira de Deus, se vocês lerem aí, que a ira de Deus se manifesta sobre toda a impiedade. A impiedade é aquilo que Paulo vivia, sabe? Com esse ódio no coração, né? Desligado de Deus, na verdade, né? Impiedade
é aquele que ele diz aqui, né, que detém a verdade em injustiça. Deter a verdade é querer sufocar a verdade, encobrir a verdade. Paulo fazia isso quando era Saulo. Mas ele é salvo disso, né? Então a ira de Deus não vai contra ele mais, porque agora ele se converte ao Senhor. E transformado pelo Evangelho de Cristo, ele se diz então, agora eu sou um devedor. Se diz também que agora ele quer anunciar o Evangelho em todos os lugares, inclusive em Roma. E não só em Roma, ele fala assim, lá no capítulo 15 de Atos, de Romanos, ele vai dizer assim, olha, ele estava vindo de uma viagem, chegando em Jerusalém, trazendo umas ofertas dos irmãos que ele conseguiu lá, a igreja de Corinto, lá ele está trazendo para os irmãos da Judéia, e ele fala assim, olha, eu quero ir até Roma e depois vocês me ajudam a chegar na Espanha. Eu quero pregar para todo mundo. Então era esse desejo dele agora, isso ardia no coração de Paulo. Queria pregar em Roma. E dizer assim, eu não me envergonho. Pregar em Roma, queridos, significa aí um centro, a capital do mundo, de gente importante, de gente sábia, de gente rica. E Paulo, uma pessoa, segundo alguns estudiosos mostram, pela palavra de Deus, dá para perceber também que ele fala disso, ele tinha dificuldade às vezes na comunicação, no falar, não era uma pessoa bem vista, uma pessoa que levava marcas na vida terrível. E ele falava, mas eu quero ir lá no meio daquelas pessoas lá, e lá no meio daquelas pessoas eu quero pregar. Roma era o centro do mundo. Alguém fala aí em 3 milhões, quase 4 milhões de pessoas na época. É muito grande para a época. Uma cidade grande. E Paulo falou, eu quero ir lá. E quer falar de quem lá? Ele quer falar de um carpinteiro. Um homem simples, pobre. Ele quer falar de uma pessoa que andava ali pela Judéia, seguido de pessoas simples. Ele queria falar de uma pessoa que pregou para um grupo de amigos, que entre esses amigos traiu ele, negou ele. Ele quer falar de uma pessoa que foi julgado, que foi morto na cruz, que era uma vergonha para aquela cultura da época. E ele vai lá, vou querer falar desse homem lá. E é fácil? Não é fácil. Mas isso ardia no coração dele. Paulo queria ir a Roma, a Espanha, e dizer assim, olha, aquele carpinteiro pobre que foi morto na cruz, aquele é o Salvador do mundo. Não sei se alguém ia acreditar nisso. É difícil acreditar que uma pessoa assim pode salvar uma humanidade. Mas Paulo fala aqui, eu sou devedor. Tanto a gregos como a bárbaros, tanto a sábios como a ignorantes. Ser devedor significa assim, eu tenho uma dívida com alguém. Estou devendo para alguém. Ser devedor é isso. Alguém me fez alguma coisa e eu estou devendo para ele. O que Roma fez para Paulo? Não fez nada. O que ele devia para Roma? Não devia nada. E por que ele fala, sou o devedor? Sabe quem fez Paulo um devedor, queridos? Foi Jesus. Jesus fez dele um devedor, porque Jesus confiou a ele o Evangelho. Entregou para ele o Evangelho da salvação, que Paulo agora sabia da sua obrigação. Ele dizia, eu sou devedor.
E quando a gente lê isso e pensa assim, eu penso na minha vida, na nossa vida, queridos. Nós somos também devedores. Todos nós aqui. Nós somos devedores. Devedores para com o mundo. Se o Evangelho chegou a nós, e chegou de forma diferente para cada um aí, hoje eu estava imaginando, né? Como que o Evangelho chegou na minha família? Eu não sei. Porque a minha avó, já nos anos 40, ela já era da Igreja Adventista da Promessa. Eu não sei como chegou nela. A mãe do meu pai, a mãe da minha mãe, ele já era. Meu pai já conheceu minha mãe, já congregando na Igreja Adventista da Promessa. Mas chegou. Alguém trouxe. É diferente do meu sogro, o pai da Delza, que conheceu a minha sogra fora da igreja. Mas tem uma história bonita, porque o pastor João Augusto veio do norte, procurar um amigo dele aqui em São Paulo, que encontrou ele aqui na Baixada Santista, que é o avô da Marli, que era aqui a zeladora. E esse homem era amigo do meu sogro, e levou o pastor João Augusto lá na casa do meu sogro, e foi ali que ele se converteu. Ele veio desde o comecinho da igreja também. Mas chegou em nós, e nós somos devedores. Será que a gente pode guardar isso só para nós agora? A gente sabe, a gente conhece. A boa nova de Deus, que é o Evangelho de Cristo, ele é para ser repartido. É como um prato de comida que você recebe e tem alguém com fome do teu lado. E às vezes você lamenta, mas come tudo. E não dá nem uma colher para o outro. Eu acho que Paulo se sentia assim, dessa forma, que faz ele falar isso aqui. Nós somos devedores, fazer com que o mundo conheça o plano de salvação em Cristo Jesus, através do Evangelho. No versículo 15, ele diz assim: assim quanto a mim, eu estou pronto para também vos anunciar o Evangelho a vós que está em Roma. Estou pronto, diz o apóstolo Paulo. Paulo estava ansioso, ele se achava assim, endividado, e eu preciso pagar essa dívida. E ele estava ali, esperando talvez uma ordem de Deus, para poder pagar essa dívida. Em qualquer lugar do mundo, qualquer lugar da vida, você conhece, você sabe das experiências. Se você deixar de pagar alguém que você deve, é vergonhoso. E Paulo se sentia essa vergonha. Eu não estou pagando as pessoas aquilo que eu recebi. Por isso que a gente devia também estar assim, ansioso também para pagar essa dívida, assim como Paulo estava para pagar dele. E ele dizia: estou pronto. Ele queria ministrar lá em Roma. Ele estava ministrando num monte de lugar, esperando ali talvez a permissão de Deus, o preparo de Deus, uma orientação talvez do Senhor. Mas havia em Paulo, queridos, olha, aqui que me chama a atenção aqui, essa prontidão dele, né? Eu estou pronto aqui, né? Um desejo, uma disposição de levar esse evangelho, né? De levar a efeito a missão dele como pregador do evangelho. Eu estou pronto. E pensando nisso, eu fico imaginando assim, né? Nós somos devedores, as pessoas às vezes tão próximas de nós. Não é?
Nós somos devedores aos nossos vizinhos, nós somos devedores aos nossos amigos no trabalho, nós somos devedores, às vezes, aos nossos familiares, dentro da nossa casa. E será que nós temos essa prontidão de falar como Paulo, assim, né? Puxa, o Evangelho chegou em mim, essa comida boa, né? Que me dá vida, que me dá saúde. Vou deixar os outros morrerem de fome? Essa prontidão dele. Paulo sabia, e nós devemos saber também, que é somente através do Evangelho que os homens vão encontrar vida para a vida deles. Uma vida abundante, uma vida eterna, uma vida mudada, transformada, um retorno para Deus. E ele dizia, eu estou pronto. No versículo 16 ele fala, porque não me envergonho do Evangelho de Cristo, pois é poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e também do grego. Não me envergonho. Queridos, talvez você não vai concordar comigo aqui, mas eu acredito que Paulo foi tentado várias vezes a não contar essa história. Ele era ser humano. Ele era como nós. Eu acho que ele passou. Se vergonhar do Evangelho, queridos, é uma tentação. Às vezes a gente nem percebe isso. Mas é uma tentação. Quantas vezes você vê uma oportunidade e você chega a dizer assim, olha, poxa, eu podia ter falado, mas parece que travou. E a gente não fala. Paulo foi tentado a não falar do Evangelho, assim como nós somos tentados a ficar com a boca calada. Lamentamos com as pessoas, a situação está difícil. Morre não sei quanto lá em Brumadinho, morre não sei quanto lá no Rio de Janeiro, morre não sei quanto lá no Flamengo. E a nossa boca, a gente lamenta, não é? Quem chorou, não pela morte, mas pela falta de salvação dessa turma? É uma tentação, queridos. E é muito evidente que Paulo foi tentado a não falar, quando ele diz lá em Coríntios assim, ai de mim se eu não pregar o Evangelho. Quando a tentação vinha, ele lutava contra isso. Ai de mim. Paulo sabia que o Evangelho era loucura para algumas pessoas. Paulo sabia que o Evangelho era escândalo para outras pessoas. Ele sabia disso, ele deixa registrado isso aqui. Porque sempre que o Evangelho é pregado, queridos, com fidelidade, que você fala para alguém, ele gera uma oposição. Tem gente que não quer nem mais falar com você, tem gente que dá volta, evita. O Evangelho é assim. Sempre que você prega o Evangelho, que você fala para alguém de Evangelho, às vezes ele vai gerar um desprezo. A pessoa dá um sorriso dos lábios assim, acha você meio louco, meio... E às vezes, pregar o Evangelho, vai acontecer até alguns momentos assim que vai te expor ao ridículo. Alguém vai zombar de você. Não é verdade? Você acha que Paulo não pensou tudo isso aqui? E como ele superou isso?
essa tentação para não se envergonhar do Evangelho. Como que a gente pode também superar isso? E dizer, como o apóstolo Paulo, eu não tenho vergonha do Evangelho, eu não tenho vergonha de falar de Jesus. Tenho vergonha de falar daquilo que eu recebi, daquilo que transformou a minha vida, seja no lugar que for. Paulo dizia isso, eu falo. Onde eu for, eu prego. Por onde passar, eu anuncio. De onde vem essa ousadia? Ele fala, não me envergonho. Por quê? Porque o Evangelho é poder de Deus, querido. Amém? Sabe o que é isso? Poder de Deus. É algo tremendo. É algo que mexe. É algo que transforma. É algo que muda. Como que eu posso saber disso? Que o Evangelho é poder de Deus. Eu olho para a minha vida. Você pode olhar para a tua vida. Ontem nós estávamos numa igreja e estávamos ouvindo um testemunho de uma pessoa. Ele gravou, passou no telão. Um homem bêbado, como ele disse mesmo, dado a cachaça, com a família destruída, sem emprego. Até que alguém encostou nesse homem, conversou com esse homem, convenceu esse homem a estudar a Bíblia, anunciou o Evangelho para esse homem. Esse homem foi para a igreja, naquela situação terrível dele. E lá na igreja, ele foi aprendendo mais do Evangelho de Cristo. E ele conta, foi batizado, restaurou a família. E agora ele estava lá no vídeo, andando pela rua, pregando o Evangelho de Cristo. Esse é o Evangelho, do poder de Deus, que muda. A Bíblia fala isso, tira lá do lamaçal do pecado lá, a sarjeta, e coloca a sentar com os príncipes. Vida mudada, vida transformada. A gente sabe disso. Nós já experimentamos esse poder de Deus. Nós fomos reconciliados com Ele. Quem aqui estava fora e voltou para os caminhos do Senhor e viu a sua vida mudada? A gente não está contando uma história dos outros, antigas. A tua vida, não é verdade? Foi mudada por Jesus Cristo. Você não era nada, você estava lá no mundo sem esperança. Hoje você é filho do Deus vivo. Hoje você é alegre, você é feliz. Não é? Só não quiser observar isso, não quiser perceber isso. Mas quiser abrir os olhos e pensar assim, eu sou diferente do mundo. Eu sei quem sou eu. Eu sei para onde eu estou indo. Como diz o apóstolo, eu sei em quem tenho crido. E eu sei que Ele é poderoso. Nós sabemos disso, queridos. E é por isso que Paulo diz, como ter vergonha disso? Como ter vergonha daquilo que eu acredito que muda a minha vida? Como ter vergonha desse negócio? Aí Paulo fala para mim e para você hoje, não se envergonhe não do Evangelho de Cristo. Porque Ele é poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê.
Pense em alguém assim, ó, puxa vida, aquela pessoa ali está sempre pertinho de mim, e minha boca parece que trava. Eu vou lembrar, Deus fez na minha vida, eu vou contar para ela, ó, Deus mudou a minha vida e pode mudar a sua também. Seja uma pessoa ilustre, importante, rica, seja uma pessoa pobre, humilde, miserável, não tem problema, todos eles só vão conhecer o poder de Deus, a transformação, o que o Evangelho pode fazer, se ele for anunciado. Se ele não for anunciado, ninguém vai conhecer. Vai morrer, como essas pessoas estão morrendo, sem conhecer Jesus. O Evangelho, ele tem um poder, ele penetra no coração da pessoa. Ele tem um poder tão grande, que ele quebra um coração às vezes duro. A Bíblia trata assim, um coração de pedra. Vai colocar um coração de carne ali. O que é isso? Isso é milagre. Milagre do quê? Do Evangelho de Cristo. O que é isso? Isso é poder. É o que Paulo está falando, é poder de Deus. Ele muda uma pessoa, um pecador, que está morto, como a Bíblia fala, em seus delitos e pecados, está morto. Está caminhando para a destruição, pega aquela pessoa ali e faz dele um filho de Deus, um filho vivo, alegre, feliz agora, porque ele tem Jesus no coração. Isso é Deus. É pelo poder do Evangelho de Deus que as pessoas são tiradas das trevas para a maravilhosa luz de Cristo, através do Evangelho. É pelo poder do Evangelho que o Espírito Santo trabalha, trazendo uma verdadeira fé no coração das pessoas. Falar da graça de Jesus, do amor de Deus, é através do Evangelho. Evangelho é isso, é essa boa notícia. Queridos, nós cremos num Deus que é tremendo, um Deus maravilhoso. Nós cremos num Deus que cuida de cada um de nós. Nós cremos num Deus que nós chamamos de o bom pastor. O bom pastor é aquele que cuida, que pega no colo, que nos ajuda nas nossas fraquezas. Nós cremos num Deus que tem poder nos céus, na terra. Um Deus que tem poder para curar. E Ele pode curar hoje, porque Ele tem poder. Já curou a minha vida, minha esposa, meus filhos. Curou irmãos aqui na igreja. Na sua vida, você sabe disso. Ele tem esse poder. E nós vamos orar daqui a pouquinho aqui. E você vai vir aqui, se você quiser, para enfrentar essa semana, para dar esse mergulho que eu falei aqui no início aqui. Você vai tomar ar, vai mergulhar para o meio dos seus problemas, das suas situações. Mas você às vezes precisa de saúde. E Deus tem isso para fazer para você. Para abrir portas de trabalho, para te dar condições para você ser um vencedor. Para abençoar o seu lar, a sua família. Deus tem poder para isso. Agora, queridos, hoje, o que mais nós precisamos, lendo esse texto aqui, é pedir perdão para Deus. É a remissão dos nossos pecados. Assim como Paulo, ser salvo da ira de Deus, né? Porque esse versículo 18 aqui ele pega. Só um poder que pode nos livrar da ira de Deus. É o poder de Deus. O versículo 18 diz: porque do céu se manifesta a ira de Deus sobre toda a impiedade e injustiça dos homens, que detém a verdade e a injustiça. Quando a gente não fala do Evangelho, a gente sufoca a verdade. A verdade é o Evangelho. A verdade chama-se Jesus. É a mensagem do Senhor. E as pessoas estão sufocando isso. Deter a verdade
em justiça é falar que a mentira é verdade e que a verdade é mentira. É ficar de boca calada enquanto as pessoas vão passando por nós. Então, esse momento é falar assim: Senhor, me perdoa. E me ajuda, Senhor amado. Refletir nessas 3 afirmações aqui. Sou devedor. Reconhecer que nós temos uma dívida não paga para com o mundo. Que o Evangelho é poder de Deus para a salvação. Dizer assim: estou pronto. Isso é convicção. É prontidão. Nós fomos salvos por Jesus e outras pessoas precisam ser salvas por Jesus também. Não me envergonho. O Evangelho é, ainda hoje, queridos, uma dívida a ser saldada e um poder a ser experimentado. Nós temos que falar. Então eu tenho que dizer assim: não tenho vergonha do Evangelho de Cristo. Sinto que sou um devedor, por isso estou disposto a pregar o Evangelho.